Olá, Igreja Digital, que alegria! Nós temos mais esse tempinho aqui juntos, então continua aqui conosco. Eu sou Elaine Tavares, sou líder do Ministério Celebrando a Vida e do Centro de Cuidado Humano e estou aqui hoje com o pastor Joel, nosso querido pastor Joel, para esse debate com vocês e a nossa moderadora Gabi. Com você, Gabi. Olá, bom dia, tudo bem? Elaine, tudo bem? Pastor Joel, quer também dar um bom dia para o pessoal? Com certeza. E Elaine me fez lembrar, Gabi, o meu avô que me chamava de Joel. É um prazer estar com você. Deus nos abençoe nesses próximos instantes também, depois deste culto tão precioso que o Senhor permitiu participarmos. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente desde o início do culto até agora. A gente fez uma enquete aqui hoje no chat para saber de onde as pessoas estavam cultuando, né? Sempre o pessoal compartilha e os pastores leem ali em cima, mas uma coisa interessante é que 30% das pessoas que responderam à enquete, que estavam com a gente, elas estão em outra cidade, em outro estado ou em outro país. Então são pessoas que estão longe, não estão aqui com a gente no Rio de Janeiro. Então é muito bom poder receber você. Se você está no Rio de Janeiro e puder vir nos visitar também, sinta-se à vontade. É muito bom estar na igreja física, mas também é muito bom essa conexão que a igreja digital nos permite, né, com quem está longe. Então, nós tivemos aqui hoje algumas perguntas e alguns pedidos de oração, alguns comentários, que talvez não necessariamente estejam diretamente relacionados com o que o pastor Wander pregou, mas que são muito relevantes, que essas pessoas compartilharam aqui, foram vulneráveis, então queria trazer isso para vocês dois hoje. A irmã Sandra disse o seguinte: na minha igreja teve um estudo em que ensinaram que Deus tem os seus poucos escolhidos, que muitos pensam ser cristãos, mas que não são os escolhidos. E eu quero perguntar ao amado pastor, como saber se eu sou escolhido ou não? A irmã Sandra estava realmente afligida por isso. Aqui até no chat a gente conversou com ela sobre, mas eu queria pedir para vocês para darem uma palavra para ela sobre isso, né? Que é um assunto que pode deixar a gente confuso, mas para a gente ter a certeza de que temos a salvação em Cristo quando confessamos. Essa convicção vem dada pelo Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós temos consciência disto e o nosso viver revela realmente que nós somos pecadores e que a solução para se estabelecer a justiça de Deus sobre as nossas vidas é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi enviado para ser o nosso Salvador, vem-nos também a convicção de que, crendo nele pela fé e com a presença do Santo Espírito de Deus, nós temos a certeza de estarmos vivendo a vida que agrada a Deus como cristãos. Nada mais é como o próprio pastor Joel falou, Joel para os íntimos, então eu já estou mais íntima, né? É pela fé, né? É quando nós cremos exatamente, né, no plano da salvação, para que Deus, né, porque Jesus morreu na cruz, foi por amor a nós, né, então ele veio para todas as criaturas, mas quando eu escolho seguir o Senhor Jesus e ele ser o meu Senhor, o meu Salvador, eu escolho o quê? Seguir os caminhos do Senhor, e aí a gente começa a frutificar, viver o processo de santificação, e aí como grande exemplo, nosso pastor Wander trouxe Barnabé hoje para nos inspirarmos sobre a nossa jornada aqui na Terra, né, pastor Joel? Com toda certeza. O exercício que nós precisamos ter é de fé, efetivamente. Lembrando sempre que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. A decisão é pessoal. Eu não respondo pela Elaine ou pela Gabi, a não ser na necessidade que tenho de testemunhar de Cristo para a vida delas. Mas a decisão sempre será minha. Amém. Muito obrigada por trazerem essa certeza, essa convicção. É muito importante a gente lembrar, como a irmã Sandra estava falando aqui, às vezes existem questionamentos sobre a nossa fé, né? E com relação a isso também, o irmão Leandro Valente compartilhou um pedido de oração que eu queria trazer também para a nossa reflexão e para
pastores poderem comentar um pouco sobre. Ele pediu oração pela vida espiritual. Ele se mudou para Chapecó recentemente, tem sido uma batalha viver sozinho nesse lugar. Foi uma bênção a porta que Deus abriu, mas ele tem caído em depressão. E aí muitos dos nossos irmãos ofereceram palavras de conforto, de consolo, chamaram ele para estar numa célula digital. Ele também recebeu o contato para poder conversar mais com os pastores, se ele desejar. Mas eu queria perguntar em específico, talvez para você, Elaine, que seja a sua área de atuação, né? Como que a gente pode se manter vivendo a vida cristã quando a gente passa por essas batalhas emocionais? Sim. E lembrando, né, que essa batalha emocional ou essas causalidades que acontecem, a depressão, ela pode chegar para todos, né? Na Bíblia mesmo a gente vê vários personagens que passaram por esse momento, né, de depressão. Mas algo muito importante, não caminhar sozinho e pedir ajuda. Tá? A gente percebe que, mediante a situação que leva a pessoa à depressão, ela leva a um isolamento. Esse isolamento é uma grande hoje, algo que posso dizer que o inimigo utiliza em relação ao ser humano, né? Se a gente lembrar sobre a fé, e o pastor Wander trouxe o seguinte: por que não abandonaram a fé e permaneceram firmes? Lembrando que Jesus Cristo, logo após a sua ressurreição, os 12 discípulos também se isolaram com medo. Né? E quando o Espírito Santo, quando Jesus aparece a eles pela primeira vez, ele fala assim: a paz do Senhor esteja com vocês. Então, ao buscar um relacionamento íntimo com Deus através da oração, e muitas vezes a pessoa que está vivendo um estado depressivo, e eu gosto sempre de dizer, a pessoa não é depressiva, porque ela é um filho amado de Deus, mas ela pode entrar em um estado depressivo. E às vezes ela não tem nem força para orar. Então, ter ali um discípulo caminhando com essa pessoa é muito importante. Jesus caminhava com 12, sendo o próprio Jesus, e ele tinha 3. Então, a própria experiência de Jesus nos ensina que a gente não pode caminhar sozinho, né? Então, ele já fez a busca de uma célula digital, ele vai ser acompanhado por um gabinete pastoral. E se for ao caso, por que não visitar, ir congregar a uma igreja batista lá em Chapecó também? Porque às vezes ele necessita desse contato também pessoal, né? Nós somos uma igreja multiplicadora, nós somos uma denominação batista. Então, mesmo se ele já é membro aqui da nossa igreja, nada impede ele falar: não, eu estou precisando de uma presença, de estar no meio do povo de Deus mesmo. Então eu vou visitar, eu vou cultuar uma igreja batista em Chapecó. É muito importante não se isolar. Além disso tudo que a Elaine falou agora, Gabi, eu diria para o irmão, se fosse há um tempo atrás, eu ia dizer para você procurar o irmão Tuta, porque o Tuta morou em Chapecó uns meses atrás, com toda a família dele. Mas o indicativo também é este que a Elaine deu por hoje. Procure uma igreja, participe com ela, não fique isolado, não. É verdade, muito obrigada a esse encorajamento específico para o irmão Leandro. Vou pedir depois também para a gente estar orando pela vida dele, né? E por último, também teve uma irmã que perguntou o seguinte, sobre nossa nova apostila do discipulado, né, sobre o guia do discípulo. O pastor Wander disse que a gente consegue pegar aqui na secretaria presencialmente, mas ela perguntou se seria possível receber de forma digital. Se eu não me engano, ela está disponível no aplicativo da igreja. Vocês sabem se é isso mesmo, se essa informação confere? Eu confesso que não tenho certeza disso, não. Teríamos que averiguar para informar a esta. Tudo bem. Você sabe, Elaine? Então, estar disponível, ela vai estar, tá? Mas vai existir um critério antes. A pessoa precisa ser membro da igreja, tá? E ela precisa também fazer uma inscriçãozinha e ela precisa trazer o nome da pessoa para quem ela vai discipular. Então, tem um pequeno critério, ela pode entrar em contato aqui da igreja, eles vão passar o link. Como está sendo
colocado agora, né, em andamento, esse projeto, ao acompanhamento com essa nova apostila e também de forma digital. Então eu peço só um pouquinho de paciência, porque a gente está ali organizando, né, como o pastor mesmo falou, e logo logo ela vai poder já também fazer esse discipulado de forma digital, né? Nós temos também o pastor Maurício, que é o nosso pastor, né, da área digital, e ele também já está alinhando com a nossa igreja aqui física. Inclusive, houve um treinamento na semana passada para que as pessoas seguissem isso que a Elaine acabou de dizer, que recebam não só a apostila, mas também o treinamento necessário para saber usá-la com eficiência junto às pessoas necessitadas. Aliás, lembrando, pastor Joel, acho que esse treinamento já está até disponível, vai já estar disponível já na próxima semana. Se não estiver, ele vai entrar. Ah, que bom. Muito bom saber disso. Muito obrigada, então. Então, irmã, você já pode saber que aí vai ter acesso a isso num momento próximo. A Sandra, inclusive, agradeceu a vocês pela resposta, né? Como saber se eu sou escolhida por Deus. Então, muito obrigada a vocês. Eu queria pedir agora que a gente pudesse orar, em específico pela vida do Leandro e por todos os nossos irmãos que estão aqui, que a palavra de hoje possa frutificar na vida deles e das nossas. Pai querido, muito obrigado por este dia que o Senhor acrescentou à nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. E os irmãos da Igreja Digital também participando conosco. Agora eu quero colocar diante de Ti a vida do Leandro. O Senhor sabe o que se passa no coração dele e a necessidade dele neste momento. Que ele seja alcançado pela graça e misericórdia do Senhor e pelo Teu Santo Espírito, estando com ele neste momento em que ele se sente isolado. Eu oro também pela vida da Sandra, que ela tenha percebido exatamente que basta exercitarmos a nossa fé para termos a certeza de Jesus Cristo conosco e a vida eterna que nos é garantida. Te agradeço também pela participação da Elaine, da Gabi, de cada um dos irmãos que operou neste momento e principalmente daqueles que até agora nos acompanharam nesta manhã. Que o Senhor esteja conosco hoje à tarde, guardando-nos e protegendo-nos de todos os males. Eu oro agradecido em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Igreja Digital. Estamos juntos à noite às 19 horas. Aliás, antes, né? Para vocês começa 15 minutos antes. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Ed.